Você consegue imaginar 16 trilhões passando por negócios ligados ao ecossistema da Ripple? Pois foi exatamente essa dimensão de atividade financeira citada por Brad Garlinghouse, CEO da Ripple. E existe um detalhe nessa história, que pode ser ainda mais importante do que os próprios 16 trilhões de dólares. Apenas uma pequena fração desse volume estaria sendo liquidada atualmente através da blockchain. E se essa participação começar a aumentar? É aí que a história pode ficar realmente interessante para quem acompanha a Ripple XRP Stablecoins e a tokenização do sistema financeiro. Neste vídeo, eu vou explicar exatamente de onde vêm esses 16 trilhões de dólares. Quanto disso atualmente passa pela blockchain e por que Garlinghouse acredita que a demanda institucional por infraestrutura blockchain está crescendo. Vamos começar pelo ponto principal. Quando Brad Garlinghouse fala em 16 trilhões de dólares, isso não significa que a Ripple tenha simplesmente processado 16 trilhões de dólares diretamente em XRP. Essa distinção é extremamente importante. Segundo os comentários apresentados, esse número resulta da atividade combinada de negócios que passaram a fazer parte do ecossistema da Ripple. De um lado, temos a Riding Road, uma corretora não bancária adquirida pela Ripple, associada a aproximadamente 3 trilhões de dólares em transações. Do outro lado, temos a G-Treasure, empresa de software voltada à gestão de tesouraria corporativa, associada a aproximadamente 13 trilhões de dólares em transações. Somando os dois, 3 trilhões mais 13 trilhões, 16 trilhões de dólares. A Ripple passou então a operar esses negócios como Ripple Prime e Ripple Treasure. E Garlinghouse utilizou uma comparação extremamente poderosa para dimensionar esse volume, a escala da Visa. Mas atenção, o ponto não é dizer que esses 16 trilhões de dólares sejam volume de XRP. O ponto é que a Ripple está construindo uma infraestrutura financeira que já está conectada a uma atividade gigantesca de transações. E isso muda completamente a interpretação do número. E você precisa entender isso. Agora que chegamos ao detalhe, que na minha visão merece mais atenção. Garlinghouse afirmou aproximadamente 0,1% dessas transações são atualmente liquidadas na blockchain, utilizando stablecoins, XRP ou outros ativos baseados em blockchain. Vamos colocar isso em perspectiva. Se estamos falando de 16 trilhões de dólares, então 0,1% representa aproximadamente 16 bilhões de dólares. E existe uma matemática interessante aqui. Cada aumento adicional de 0,1 ponto percentual na parcela liquidada on-chain representaria aproximadamente 16 bilhões de dólares em volume. Por exemplo, 0,1% são 16 bilhões de dólares. 0,2, 32 bilhões de dólares. Já pensou meio por cento? 80 bilhões. E 1%, 160 bilhões de dólares. Matemática pura. E é exatamente aí que surge uma das principais teses apresentadas por Garlinghouse. A questão não é simplesmente criar mais atividade financeira, a atividade já existe. A questão é: quanto dessa atividade tradicional pode migrar para uma infraestrutura baseada em blockchain? Por quê? Se os negócios continuarem crescendo e a porcentagem liquidada on-chain também aumentar,
o volume potencial pode crescer de maneira significativa, e isso nos leva diretamente ao XRP. Aqui precisamos separar possibilidades de fato. O fato apresentado é que a Ripple trabalha com diferentes formas de liquidação baseadas em blockchain, incluindo stablecoins, XRP e outros ativos. Portanto, não seria correto interpretar os 16 trilhões de dólares como sendo todo esse dinheiro estivesse sendo movimentado em XRP. Não está. Mas existe uma questão estratégica interessante. Se uma parcela cada vez maior das transações financeiras migrar para a infraestrutura on-chain, aumenta potencialmente a demanda por soluções capazes de oferecer velocidade, eficiência, liquidez e previsibilidade. E é exatamente esse tipo de aplicação prática que Garlinghouse destaca quando fala sobre o futuro da indústria. A tese, portanto, não é 16 trilhões de dólares vão entrar no XRP. A tese é muito mais específica. A Ripple está conectada a uma atividade financeira gigantesca. Pretende aumentar a participação da liquidação baseada em blockchain nessa atividade. Se o XRP capturar parte relevante dessa utilização, aí sim poderemos discutir uma possível expansão de sua utilidade. Mas isso dependerá de adoção real. E existe outro ponto dessa declaração de Garlinghouse, que talvez passe despercebido. Ele afirmou que, nos últimos 6 meses, passou a perceber um aumento nas conversas com CFOs e tesoureiros corporativos interessados em stablecoins. Por quê? Porque grandes empresas frequentemente mantêm dinheiro distribuído em diferentes regiões e contas, e parte dessa liquidez pode permanecer parada, sem ser utilizada da maneira mais eficiente. Segundo Garlinghouse, os executivos estão começando a perguntar: como podemos desbloquear esse capital? Como podemos melhorar nossa liquidez? Como podemos utilizar stablecoins, blockchain dentro da tesouraria corporativa? E essa mudança é importante, porque demonstra uma possível transição de narrativa. Durante muito tempo, o blockchain foi associada principalmente à especulação. Agora, a discussão começa a migrar para pagamentos, liquidação, tesouraria, liquidez e eficiência operacional. Ou seja, menos promessa abstrata e mais aplicação financeira concreta. E talvez essa seja a principal mensagem por trás dos 16 trilhões de dólares citados por Brad Garlinghouse. Não estamos falando de 16 trilhões de dólares em XRP. Estamos falando, sim, de uma enorme atividade financeira conectada a negócios que agora fazem parte do ecossistema da Ripple. E atualmente, segundo a declaração apresentada, apenas 0,1% dessa atividade é liquidada on-chain. Isso significa que o verdadeiro potencial pode estar justamente naquilo que ainda não aconteceu. A migração de uma parcela maior das finanças tradicionais para a blockchain. Se essa migração acontecer, a pergunta deixa de ser apenas quanto o XRP pode valer e passa a ser quanto valor financeiro real o XRP poderá ajudar a liquidar. E essa é uma diferença gigantesca. Agora eu quero saber a sua opinião. Se apenas 0,1% dos 16 trilhões de dólares está atualmente sendo liquidado on-chain, o que pode acontecer se essa participação chegar a 1%? Comenta aqui embaixo. E se você acompanha XRP, Ripple, stablecoins e a transformação do sistema financeiro, já se inscreve aqui no canal, porque essa discussão está apenas começando. Não esquece de esmagar o botão de like e compartilhar esse vídeo com todos aqueles que acreditam em XRP e com aqueles que não acreditam, porque esse é o momento. A gente está vendo valorização no XRP e ninguém quer ficar de fora.
Eu sou o Rafael do canal de Cafim. Espero que vocês cliquem no hype aqui para pontuar esse vídeo ainda mais. Até o próximo. Pessoal, Rafael do canal de Cafim, agora agradecendo quem está comigo acompanhando essa saga de vídeos de XRP que eu faço diariamente. E agradecer muito porque são mais de 4.200 inscritos. E eu não cheguei aqui à toa, foi porque o pessoal confiou organicamente, comenta, gosta de estudar o XRP, a Ripple, falar sobre criptomoeda. Nós somos criptoentusiastas, porque nós gostamos do assunto criptomoeda. Fico feliz que quem está me acompanhando há muito tempo, aí quem assistiu os meus primeiros vídeos que eu fiz sobre educação financeira, até quando eu não falava assim tão desenrolado como hoje eu falo, agradeço as sugestões que o pessoal faz do vídeo, questão da iluminação, do microfone. Às vezes a gente erra alguma coisa, a gente vai corrigindo e a gente vai crescendo dessa maneira. Então acredito que é muito importante essa interação entre a gente. Então se você gosta do canal aqui, curte, compartilha com quem gosta também sobre o assunto XRP, sobre criptomoeda. Curte o vídeo, esmaga o botão de like, clica no hype também. Aqui a gente não tá só para fazer um vídeo qualquer, a gente tá para comentar as notícias, falar do nosso dia a dia acompanhando a XRP, vendo esses movimentos, as parcerias que a Ripple faz. Todos estão naquela expectativa. Será que vai subir? Será que vai explodir depois do Clarity Act? Gente, é imprevisível. É um mercado muito difícil. Aqui não é recomendação de compra nem de venda. Então, o investimento tem que ser feito com consciência e sempre procurar um profissional que possa lhe ajudar, um profissional autorizado, credenciado na área de investimentos. Muito importante, tome cuidado para não cair em golpes. Existem muitos golpes na internet de criptomoedas. Então, quem está aí assistindo, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando e confiar no meu trabalho aqui comentando as notícias da XRP no dia a dia, no período da manhã às 11 horas, à noite às 7 e no sábado às 5 horas da tarde, além das 11 também. E fico feliz que quem me acompanha no YouTube sabe dessa jornada toda que já são mais de 4, 5 anos aí. Eu estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo com a interação das pessoas por estar compartilhando tudo isso com vocês. Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.